Você já se sentiu perdido em meio às tempestades da vida? A incerteza e o medo podem nos afogar, mas existe um porto seguro, uma força inabalável que nos sustenta. Descubra como uma oração sincera, fundamentada na palavra de Deus, pode trazer confiança, fé e dependência divina, especialmente em momentos de desafio. Aprenda a reconhecer a soberania de Deus, mesmo quando nos sentimos impotentes. Entenda como os desafios podem ser oportunidades para nos aproximarmos dele, buscando sua orientação e sabedoria. Descubra a oração como uma conexão vital com o divino, um canal para experimentar a paz e a direção de Deus, especialmente em meio às tribulações. Este texto te guiará por princípios bíblicos fundamentais, como o Salmo 27, revelando a Deus como nossa luz e salvação, nosso refúgio em tempos de angústia. Você aprenderá a buscar a presença de Deus, a cultivar um relacionamento mais íntimo com Ele e a confiar em sua proteção, mesmo nos momentos mais difíceis. Compreenda como a fé sólida, enraizada na palavra e na obediência, nos garante estabilidade diante das tempestades da vida. Encontre encorajamento para perseverar, inspirados em versículos como Isaías 40 e Salmos 34. Descubra como Deus fortalece os fracos e provê para seu povo, garantindo que aqueles que o buscam não terão suas necessidades negligenciadas. Aprenda a edificar sua vida sobre a rocha sólida da fé, encontrando força e consolo em sua imutável bondade. Descubra como a humildade e o arrependimento podem levar a um compromisso renovado com Deus, promovendo o crescimento espiritual e a restauração. A vida muitas vezes nos apresenta desafios inesperados e momentos de profunda angústia. Sentimentos de impotência e incerteza podem nos assombrar, deixando-nos à deriva em mares turbulentos. Nesses momentos, a fé e a esperança podem parecer distantes e a busca por significado se torna crucial. Neste contexto, a oração sincera emerge como um farol de esperança, um caminho para nos conectarmos com a força e o amor de Deus. Ela não é apenas um ato ritualístico, mas uma ferramenta poderosa para enfrentar as adversidades, encontrar consolo e fortalecer nossa fé. A dependência de Deus, especialmente em meio a tribulações, nos permite reconhecer sua soberania e confiar em seus planos, mesmo quando não compreendemos o caminho. A importância da oração contínua e fervorosa, especialmente durante as provações, reside em sua capacidade de nos aproximar de Deus. Através da oração, encontramos a paz que transcende a compreensão humana e a direção necessária para navegar pelos desafios da vida. O Salmo 27, por exemplo, nos oferece um guia inspirador, mostrando Deus como refúgio e fonte de luz em meio às trevas. Buscar a presença de Deus, cultivar um relacionamento íntimo com Ele, é essencial para fortalecer nossa fé e confiança. A palavra de Deus, através de versículos como Isaías 40 e Salmos 34, nos garante que Ele fortalece os fracos e provê para aqueles que nele confiam. Isso nos encoraja a edificar nossa vida sobre a rocha sólida da fé, em vez de nos basearmos em nossas próprias forças limitadas. Finalmente, a humildade e o arrependimento, quando praticados em conjunto com a oração, nos permitem perseverar em nossa jornada espiritual. A busca por crescimento e restauração, guiados pela palavra de Deus, nos permite enfrentar as tempestades da vida com resiliência e esperança. Esta jornada de fé, portanto, não é apenas pessoal, mas um guia para todos que buscam consolo e força em Deus. Descubra como fortalecer sua fé em meio aos desafios da vida. Aprenda a confiar na soberania de Deus e a encontrar consolo em sua palavra. Inscreva-se agora mesmo para aprofundar seus conhecimentos e participar das discussões. Compartilhe seus pensamentos e experiências. Seu feedback é valioso. Juntos podemos crescer na fé e fortalecer nossa jornada espiritual. Como aplicar a oração sincera em nossa vida diária? Um primeiro passo é reconhecer que Deus está no controle, mesmo em meio a situações desafiadoras. Imagine um momento de perda ou fracasso. Em vez de se sentir impotente,
Busque a orientação divina. A oração não é um pedido de milagres, mas um diálogo com Deus, um pedido de sabedoria e força. Como manter uma oração contínua e fervorosa? Reserve alguns minutos diários para conversar com Deus, seja em momentos de alegria ou tristeza. Lembre-se dos Salmos, que oferecem palavras de conforto e orientação. Lembre-se de um versículo que te fortaleceu em um momento difícil. Que tal aplicar o Salmo 27 em sua vida? Reflita sobre a imagem de Deus como seu refúgio e fonte de luz. Em meio às adversidades, busque a presença de Deus e a paz que Ele proporciona. Pratique a gratidão, mesmo nos momentos difíceis, reconhecendo sua proteção. Como confiar na força de Deus? Pratique a fé. Busque exemplos na Bíblia de pessoas que confiaram em Deus em situações extremas. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo sem ver. Pratique a confiança, recordando as promessas divinas. Finalmente, como perseverar? A humildade e o arrependimento são essenciais para o crescimento espiritual. Permita que Deus o guie em seu processo de aprendizado. Lembre-se de que Deus é paciente e amoroso e que seu plano é sempre o melhor para você. A vida, muitas vezes, nos confronta com tempestades implacáveis, um relacionamento abalado, uma doença inesperada, perdas financeiras. Esses desafios podem nos deixar abalados, fragilizados e sem saída. Nesses momentos, a busca por um significado maior, por uma força além de nós mesmos, se torna crucial. Imagine a sensação de impotência diante de um problema aparentemente insolúvel. O medo pode nos paralisar, a dúvida pode nos corroer e a esperança pode parecer um farol distante. É nesse ponto crítico que a oração sincera se torna fundamental. Nesse momento de vulnerabilidade, o que nos sustenta é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o porquê de nossas lutas. A oração, nesse contexto, não é um ato de suplicar por respostas mágicas, mas um canal de comunicação com o divino, um pedido de orientação e força para superar a adversidade. A oração nos conecta com a sabedoria atemporal da Palavra de Deus, lembrando-nos que mesmo em meio às trevas, Deus é nossa luz e salvação. Reflita sobre o Salmo 27, buscando nele o refúgio e a esperança que precisamos para perseverar. É nesse momento de crise que a busca pela presença de Deus se torna mais vital do que nunca. Em vez de nos sentirmos sobrecarregados pelos problemas, aprenda a ver esses momentos como oportunidades para nos aproximarmos de Deus. A oração, nesse contexto, não é um escape, mas um caminho para encontrarmos força, paz e direção para seguir em frente. A oração sincera é mais do que palavras, é uma conexão vital com Deus. Imagine-a como um diálogo, um compartilhar de sentimentos e necessidades com o Criador. Um primeiro passo é reconhecer que, em meio aos desafios, nossa força é limitada. A confiança na soberania de Deus é fundamental. Como aplicar esse princípio? Quando enfrentamos um problema, em vez de nos afogarmos em preocupações, reconhecemos que Deus está no controle. Um exemplo prático é anotar os desafios e, ao lado, escrever "Deus está no controle". Isso cria uma mentalidade de dependência divina. A oração contínua é um hábito crucial. Não precisa ser uma longa prece formal. Pode ser um simples "Obrigado, Deus, por este dia", ao acordar, ou um pedido de sabedoria antes de uma decisão importante. O Salmo 27 nos ensina a buscar a presença de Deus. Imagine-o como um refúgio seguro em meio à tempestade. Busque contemplar a beleza da natureza, a harmonia da música ou a simplicidade de um pôr do sol. Essas conexões com a criação nos lembram da grandeza de Deus. A confiança na libertação não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus está conosco. Quando enfrentamos tribulações, recordamos os versículos que prometem força e provisão. Finalmente, a perseverança é fundamental. A fé, como uma planta, precisa ser cultivada. A humildade e o arrependimento nos permitem reconhecer nossas limitações e depender mais de Deus. Aprender com os erros e buscar a orientação divina nos fortalece para seguir em frente. Um desafio comum
é a dificuldade em manter a oração constante. A vida corrida pode nos fazer esquecer de reservar tempo para Deus. Uma estratégia é criar um lembrete no celular ou um alarme para momentos específicos do dia, como antes de dormir ou ao acordar. Outro obstáculo é a dúvida. Quando nos sentimos impotentes, a dúvida pode nos consumir. Um exemplo prático é escrever em um caderno os momentos em que a dúvida surge e, ao lado, registrar versículos bíblicos que nos trazem confiança. Como lidar com a sensação de que estamos sozinhos em meio às provações? Um passo é procurar a companhia de outros crentes, participar de grupos de oração ou encontros com amigos que compartilham da mesma fé pode trazer encorajamento e apoio. A busca pela presença de Deus pode ser desafiadora. Se a meditação em silêncio parece difícil, experimente ouvir música religiosa ou participar de um culto. Encontre momentos de contemplação em atividades que te conectam com a beleza da criação. A confiança na libertação não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está conosco. Quando enfrentarmos dificuldades, recordemos as histórias de pessoas que, em momentos de angústia, confiaram em Deus e foram libertadas. Finalmente, a perseverança requer disciplina. Se a fé parece vacilar, recordemos a promessa de Deus de nos fortalecer. Anote suas lutas e vitórias, para que, quando a dúvida surgir, você possa olhar para trás e ver a fidelidade de Deus em sua vida. A oração não é apenas um pedido, mas um aprendizado. Busque entender o propósito por trás de cada desafio. Observe como Deus usa as adversidades para nos moldar e nos aproximar dele. Um exemplo disso pode ser a transformação pessoal que ocorre quando enfrentamos perdas significativas. A busca pela presença de Deus não é um destino, mas um caminho contínuo. Cultivar um relacionamento próximo com Ele envolve estudar a Bíblia, meditar em seus ensinamentos e buscar a orientação divina em cada decisão. A leitura diária da Palavra de Deus é fundamental. A confiança na força de Deus não é passiva, é ativa. É confiar em sua provisão, mesmo quando não enxergamos a solução. Um exemplo disso pode ser a experiência de alguém que, em meio à pobreza, encontrou sustento inesperado. A obediência à Palavra de Deus, por sua vez, é alicerce para uma vida estável. Observe como a obediência, mesmo em meio a decisões difíceis, pode trazer paz e segurança. Isso demonstra a importância de alinhar nossas vidas com os princípios divinos. Finalmente, o chamado à humildade e ao arrependimento é um convite à transformação. Reconhecer nossos erros e buscar a reconciliação com Deus é fundamental para um crescimento espiritual contínuo. Um exemplo disso é a experiência de alguém que, ao reconhecer suas falhas, encontrou perdão e fortalecimento em Deus. A oração contínua, longe de ser um ato isolado, fortalece a mente e o espírito. Pesquisas demonstram que a prática regular de meditação e oração contribui para a redução do estresse e a melhora da capacidade de lidar com o cotidiano. O Salmo 27, com sua promessa de refúgio em Deus, encontra respaldo em estudos sobre a importância da resiliência. A capacidade de encontrar conforto e segurança na fé, como demonstrado em diversas culturas e religiões, é um fator-chave para a superação de adversidades. A busca pela presença de Deus não é apenas um ato de fé, mas um caminho para o crescimento pessoal. A prática da meditação, por exemplo, demonstra como a contemplação pode fortalecer a conexão com o divino e promover a autoconsciência. Finalmente, a confiança na força de Deus não é cega. Ela é alimentada pela experiência e pelo estudo da palavra. Muitas pessoas relatam como a fé em Deus lhes trouxe força para superar obstáculos inimagináveis, demonstrando que a dependência divina pode ser um fator crucial para a superação de desafios. E se a dúvida persistir? Muitos sentem receio de se aproximar de Deus por medo do julgamento. Mas lembre-se, a fé é um caminho, não um destino. E especialistas em psicologia espiritual dizem que o auto-perdão é fundamental. Perdoar a si mesmo é um passo importante para a jornada de fé. E se os desafios persistirem? A vida não é um conto de fadas.
Há momentos em que parecemos lutar contra moinhos de vento, mas estudos mostram que a resiliência, cultivada através da fé, pode nos ajudar a superar obstáculos. Imagine como a persistência, alimentada pela oração, pode nos tornar mais fortes. E se a oração não parecer trazer respostas imediatas? Às vezes, a espera é parte do processo. Deus tem um plano, mesmo que não o entendamos de imediato. Pense em como os músicos precisam de anos de prática para alcançar a perfeição. A oração é uma jornada de aprendizado e crescimento. Reconhecemos que a fé é uma jornada, não um destino. Aprendemos que confiar na soberania de Deus é essencial, mesmo em meio aos desafios. A oração contínua nos conecta com a força divina e a palavra de Deus nos guia em tempos de incerteza. Compreendemos a importância de cultivar um relacionamento próximo com Deus, buscando sua presença em cada momento. A fé, enraizada na palavra, nos dá a estabilidade necessária para enfrentar as tempestades da vida. A humildade e o arrependimento nos levam a um crescimento espiritual contínuo. Agora, como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas? Reserve um tempo para meditar nos Salmos e em outros textos bíblicos que ressoam com você. Comece a praticar a oração diária, mesmo que seja por alguns minutos. Busque a companhia de outros crentes, compartilhando suas experiências e aprendizados. Lembre-se, a fé é um músculo que se fortalece com o uso. Pratique a confiança em Deus, mesmo quando não entender o caminho. A recompensa de uma vida guiada por sua presença é a paz e a esperança que transcendem qualquer desafio. Compartilhe esse aprendizado com seus amigos e familiares. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e encorajar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Inscreva-se em nosso canal para continuar a explorar esses temas e receber mais inspiração. A oração sincera, alimentada pela fé e pela dependência em Deus, é um farol em meio às tempestades da vida. Ela nos conecta com a força e o amor infinitos do Criador, lembrando-nos que mesmo nos momentos mais escuros, há luz e esperança. Lembre-se, a jornada de fé é um caminho, não um destino. Os desafios são oportunidades para crescer, para nos aproximarmos de Deus e fortalecer nossa conexão com o divino. Cada oração, cada estudo da palavra, cada passo em direção à fé, nos leva mais perto da plenitude que Ele tem para nós. Não se esqueça de que a fé não é estática. Ela é um músculo que precisa ser exercitado, uma chama que precisa ser alimentada. Continue a buscar a presença de Deus, a contemplar sua beleza na criação e na palavra. A jornada continua, e a cada dia, novas lições e novas inspirações surgirão. A paz que encontramos em Deus não é uma ausência de problemas, mas uma certeza interior, um refúgio seguro em meio às tempestades. E ao confiarmos em suas promessas, encontramos a força para perseverar, para crescer e para viver uma vida plena e abundante, guiados por sua mão amorosa. Que esta reflexão inspire você a aprofundar seus estudos e a compartilhar esses ensinamentos com aqueles que precisam de esperança e consolo. A jornada espiritual é um convite à comunhão, e juntos podemos crescer na fé e na esperança. Por favor, deixe seu pedido de oração nos comentários, pois queremos orar por você e com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Agradecemos imensamente por você ter assistido e por fazer parte deste momento de louvor e adoração. Que você reflita sobre tudo o que foi compartilhado e pergunte a si mesmo: como posso louvar mais a Deus em minha vida cotidiana? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a paz esteja contigo. Amém.